Boa tarde! Hoje eu vou te ensinar alguns truquezinhos para você colocar um bolso, seja numa calça, numa jaqueta ou numa bermuda. Sejam bem-vindas a mais uma live, onde eu te ensino a modelar e costurar roupas infantis com acabamentos perfeitos utilizando apenas a máquina doméstica. Boa tarde! Vamos entrando. Eu tô aqui com uma bermuda cortada e eu vou mostrar pra vocês hoje na prática, colocando esse bolso na bermuda. Escolhi um tecido jeans. Ele é um jeans todo rajado. Por quê? Porque eu mesmo fiz isso, gente. O lado certo dele é esse. Ele era um jeans mais escuro. E aí eu coloquei água sanitária, gente, pra manchar ele, pra trazer mesmo essa pegada mais manchada. Mas o lado principal eu coloquei o avesso, porque ficou um manchado mais claro. Eu gostei, certo? Mas assim, o avesso dele é a mesma textura, né? O fio, porque o tecido, ele tem uma textura, né? Do lado principal e do lado do avesso. E esse jeans aqui, ele tem a mesma textura. Por isso que eu vou usar o avesso, tá? Porque normalmente não dá pra fazer isso com qualquer tecido, né? Usar o avesso, escolher usar o avesso aí. E esses truquezinhos que eu vou utilizar e vou ensinar vocês aqui pra colocar o bolso em qualquer peça que você vai fazer, vai te ajudar a fazer um acabamento melhor aí, tá? Na peça em si, pra não ficar aquele bolso mal feito, né? Mal colocado. Tanto na parte dele em si, ó, aqui é o bolso, né? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente tá fazendo, acaba que a gente dobra aqui na hora de passar, olha o lado avesso dele, e dobra tudo errado, né? Tudo torto. E aí na hora de costurar ali o bolso na peça, ele pode sair todo torto, né? E não é o que a gente quer, porque a gente preza por um acabamento bem feito, um acabamento perfeito ali na peça, em todos os detalhes, tá? Então eu vou ajudar vocês nisso. O que você vai fazer quando você estiver com o seu bolsozinho aí cortado, né? O que eu gosto de fazer? Pra eu passar e ele ficar retinho. Observem que ele tá retinho aqui, ó. Todas as três partes dele estão assim retinho. Você vai pegar o próprio molde dele, do bolso, no papel mesmo, né? O quadrado. O seu bolso é quadrado, o seu bolso é redondo, seja o formato que for. Você vai botar o quadrado dele, porque normalmente o molde, pelo menos as que estão acostumadas aqui com o meu ensinamento, eu não coloco margem de costura no molde, certo? Então isso ajuda muito nessa parte, tá? Então se você também não coloca margem de costura no molde, dá pra fazer. Você vai pegar o molde do bolso e colocar no meio dele. E aí você vai pegar o restante da margem, né, de costura que você deixou só no tecido e vai dobrar por cima do molde. Assim, como é um papel quadrado, né, ele vai ficar retinho, ó. E aí você vai passando, levantando essas partezinhas e passando. No final ele vai ficar retinho assim, ó, um quadrado bem perfeitinho. E pode ser usado também em um bolso redondo, tá, meninas? Se você tem um bolso lá redondo, arredondado, vai passando com as partezinhas pra cima, com o molde no meio, tá? Aí aqui, ó, eu dobrei, né, a bainha aqui do bolso, e aí eu vou passar uma costura. Pra esse tecido aqui, o que eu escolhi? Eu escolhi o jeans e a linha, eu escolhi em cor diferente, né? Eu poderia colocar uma linha azul, né, que ele ia ficar bem na mesma corzinha. Mas pra dar um destaque, como o bolso é na mesma cor aqui do tecido, pra dar um destaque, eu escolhi uma cor de linha diferente. Que cor seria essa? Deixa eu pegar aqui. Uma cor mais amarelada. Porque combina, né, gente? Não sei se vocês já viram. Eita, que enrolou aqui, calma aí. Foi. Não sei se vocês já viram aquelas calças jeans ou bermuda jeans que tem a costura em uma linha de outra cor.
né? Fica legal, dá um contraste ali, você consegue ver os detalhes. Porém, é interessante a gente prestar atenção na hora da costura. A costura precisa ser retinha, né? Porque se você entorta ali, dá uma escapulidazinha, faz uma onda, dá pra ver, porque a linha vai estar em cor diferente do tecido. Então, a gente tem que prestar atenção pra fazer bem certinho, tá? Pra ficar um acabamento excelente nos mínimos detalhes. Aí, eu vou, antes de começar a pregar aqui o nosso bolso, né, mostrar pra vocês como que eu faço pra ele ficar bem certinho, eu vou passar uma costurinha reta aqui na bainha, né? Porque em cima do bolso tem uma costura, né, na bainha. Se você quiser tirar os comentários, cadê? É só digitar uma arroba, não é? Acho que é uma arroba. Só que não precisa enviar, não. Porque os comentários ficam abaixados pra você conseguir enxergar direitinho. Ó, minha bainha. Aí agora, pra eu colocar ela certinha na minha bermuda, eu escolhi colocar só um bolso nessa bermuda, né? E vai ser na lateral. Gente, como é que tá funcionando essa bermuda? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa bermuda, ela não tem costura lateral. Ó, gancho e gancho, né? Gancho frente e gancho costa. Ela não tem costura lateral. Se tivesse costura lateral, eu teria que emendar as laterais primeiro para depois colocar o bolso, certo? Como não tem, deixo ele aberta. Vejo aqui onde eu vou colocar o meu bolso. De lado. Fica um espaço aqui, tá? Cuidado para não colocar muito embaixo, porque você vai fazer a bainha, né? Se você deixar ele muito embaixo, não vai ter espaço para você costurar. Então, dá um espacinho aí, na largura que a bainha vai virar. Coloca bem no meio, né? Estabelece o meio aí. Essa parte, ela é importante pro seu bolso sair certinho. Qual é a outra coisa que a gente utiliza pra ficar tudo certinho, tá? Tira os comentários. Tira aí no seu celular. Eu não vou tirar não, porque pode ter dúvida. Mas dá pra você mesma tirar, tá? Os seus comentários. É uma arroba, gente, que bota? Acho que é uma arroba, não é? Deixa eu ver. Eu acredito que seja. Um ponto. Alguma coisa assim. Aí eu coloco ele certinho. Reto, né? De forma reta. O primeiro alfinete que eu coloco é no meio. Nossa, Midi, por que você bota esse alfinete no meio do bolso? Porque se eu coloco o alfinete, começo a colocar o alfinete na lateral, corre o risco de essa lateral aqui ficar em um ponto diferente desse, tá? Ou pode correr o risco do meio ficar frouxo ou esticado, esticando a parte de cima e a parte de baixo ficando frouxa. Acontece, tá, gente? Todas essas formas eu já fiz. Então, eu começo pregando o meio dele, porque aí ele fica firme no lugar. Aí depois eu venho com os alfinetes aqui ao redor. E eu sempre gosto de colocar os alfinetes deitado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como assim deitado. Ó. As duas formas de colocar alfinete. Alfinete deitado e alfinete em pé, né? Eu gosto de botar ele deitado. Por quê? Porque aí a costura vem aqui, ó. E não tem problema se eu não tirar o alfinete, tá?
Ele passa a costura tranquilamente. Se o alfinete tá em pé, eu vou ter que tirar ele. Eu tirando ele, o que pode acontecer? De entortar, né? Isso até você pegar o jeito. Quando você pega o jeito, fica mais fácil, tá? E aí eu vou colocando, dando os espaços, colocando o alfinete ao redor aqui do bolso inteiro. Mesmo eu colocando ele deitado, eu gosto de tirar, né, o alfinete. Mas pra quem começa, pra ter certeza que tá retinho, deixa o alfinete e costura. Costura por cima mesmo. Pra mostrar pra vocês como que fica. E ainda tem a tampinha do bolso, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Né? Porque temos algumas opções de bolso, né? E aí dá uma variada. Pronto. Pregado aqui o meu bolso. Com os alfinetes deitados, tá vendo? Bom, não vai me atrapalhar passar a costura, passar tranquilinho. Aí, se por um acaso eu quiser deixar ele só assim, o bolso já tá pregado, né? Vai passar a costurinha aqui. Se por um acaso eu quero botar os detalhes, fazer alguma coisa do tipo, né? Que aí que eu vou mostrar pra vocês, assim, como botar uma tampinha nesse bolso. Fica bem legal. Começo a costurar pelo início do bolso, né? Por onde tem a bainha dele, ó. Dou um espacinho do bolso. Do início dele, por que eu dou esse espacinho? Porque é grosso, né, o início. Se você tem muito volume de tecido por causa da bainha, se você costura já desde o início, pode correr o risco de embolar a linha ali, né? Então, para evitar, você dá um espacinho e começa a costurar. E como é jeans, meninas, eu gosto de costurar no ponto, o ponto assim, um dos maiores, tá? Da máquina doméstica. Porque fica um ponto bem bonito. Virei. Virou de novo. Tá vendo que eu, em nenhum momento eu tiro a agulha quando eu vou virando, né? A agulha fica certinho, porque não tem como eu entortar esses pontos. Se eu deixar a agulha levantada, vai correr o risco de ficar em lugares diferentes, né? A continuação. Aqui tem como eu ir até o final, faço o retrocesso. E aí, meninas, nesse aqui, que eu já passei a costura, eu posso simplesmente deixar. Se eu quiser 2 costuras, aí eu só viro ele aqui, ó, com a agulha fincada, dou um espacinho e volto rebatendo ao redor. Eu gosto de fazer 2, eu acho que fica bem charmoso, fica bonito. Vamos ver. Dou um espacinho. Esse espacinho não pode ser mais de 1 centímetro, tá, meninas? Levanto, viro aqui, ó. Mid, como é que você sabe que tá saindo reto? Eu vou me guiando pelo calcador. Olha só, pra vocês verem. Certinho aqui, ó. Vou me guiando pelo calcador. Aí, ó, lembra que esse iniciozinho aqui ficou sem costura? O que que eu faço? Venho aqui até o final, viro
Ok? Agora a gente vai acabar de costurar ele. Vira de novo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que fica perfeito o acabamento do bolso feito dessa forma. Como que vocês fazem de vocês? Conta aí pra mim. Ó, olha que perfeição que fica o acabamento do bolso. Desde a parte aqui de baixo até aqui em cima. Tá vendo? Gente, perfeito, fica perfeito. Se eu quisesse deixar só esse bolso aqui na minha bermuda, tava ok já. Tá dando pra ver a cor de linha diferente? Ele é uma laranjinha. Amarelo, né? Laranja. Só que aí, pra mim não é o suficiente. Eu vou fazer o detalhezinho pra botar aqui em cima no bolso, que eu acho que fica muito lindo. Aí eu pego aqui, ó, a minha partezinha de cima, né? Que é o tampinha. Tem o forrado, né? 2 partes do mesmo tamanho. E aí, eu posso fazer ele quadrado assim. Ou eu posso, ó, virar aqui. Marco o meio. E a partir desse meio, ó. A partir desse meio eu posso subir aqui um pouquinho, fazendo como se fosse um triângulozinho, né? Ó. Um pouquinho grosso, né? Só pra vocês verem. Tem essas duas formas de fazer esse triângulozinho. Ó, formei o triângulo. É como se fosse um triângulo aqui embaixo, né? Aí a gente já passa a costura. Tá do avesso aqui já. Vou passar a costura ao redor aqui, por inteiro. Vou deixar aberto só aqui em cima. Ah, outra coisa. Antes de você ir lá costurar isso aqui, verifica se ele tá no tamanho aqui, ó. Só com a margem de costura pra ser embutido, ó. Tá vendo? Porque ele tem que ficar exatamente no mesmo tamanho do bolso. Então, meu tá ok. Chego aqui, viro. Ó, tá costurado aqui já. E aí, agora eu corto. Essa parte é muito importante para ter um acabamento final melhor. Cortar os excessos de tecido. Reparem que aqui na pontinha eu faço como se fosse um quadrado, ó. Corta, e aqui na pontinha faço um corte reto. Agora é só desvirar. E um ponto importante nessas partezinhas que a gente coloca assim pra cima, como tampa de bolso, eu chamo tampa de bolso, né? A gente deve ter outro nome. É rebater a costura, né? Eu não sou uma pessoa muito fã de rebater costura. Tem gente que rebate costura em tudo, né? Ah, vai fazer uma gola e um vestidinho normal que tá todo embutido, a pessoa vai lá e rebate a gola. Gente, não fica legal esse tipo de acabamento. Você estraga todo o charme ali daquela gola que tava tudo embutido, sem nenhuma costura aparente, você vai lá e rebate, sem necessidade, tá? Toda costura em tecidos comuns, principalmente de algodão ou em outros tecidinhos, né, de fazer vestido ou blusinhas,
você consegue abaixar a costura, né, sem rebater com outra costura, utilizando o ferro de passar roupa, né? Muitas não sabem disso, mas ferro de passar roupa, ele é um truque utilizado, não é à toa, né? Para que não precise de estar rebatendo. Se tivesse como eu embutir esse bolso aqui e assentar a costura dele com ferro de passar roupa, eu faria isso, né? Mas por que eu não faço? Porque é jeans. O jeans fica legal você rebater, né? Não é todo tipo de roupa que fica bom. Mas tem gente que enfia rebater costura em tudo e não fica legal. Ó, desvirei aqui, agora eu vou, ó, pra assentar. O que é assentar a costura? É isso aqui, ó. Tá vendo como que tá aqui? Muita gente, só pra assentar essa costura aqui, rebate. Sendo que poderia usar o ferro. Como é jeans, o que eu faço? Eu vou rebater. Mas não é todo tipo de tecido que a gente faz isso. Aí eu vou passar uma costurinha aqui por cima, dando um espaçamento de mais ou menos 1 centímetro, que fica legal. Tem isso também, né? O rebater é legal deixar uma distânciazinha da margem. E mais uma vez, estou utilizando o calcador para me guiar, para sair reto. Tá dando pra aprender alguma coisa aí, meninas? Olha só, que lindeza que fica. Rebatido, tá vendo? Costura assentado, mas é jeans, tá? Jeans. Aí a gente rebate. Não é todo tipo de tecido, de peça que você vai lá e passa uma costura rebatendo. Não fica legal. Ao invés de você tá fazendo uma coisa que acha que ficaria bom, você tá estragando ali todo o charme daquela peça. Aí eu vou pegar aqui o meu bolso. Essa partezinha aqui, ó, da partezinha que é bicudinha, eu vou colocar pra cima. E eu coloco aqui. Tá no mesmo tamanho do meu bolso. Ó, vou colocar o alfinete pra vocês verem. Pra vocês verem onde é que eu posiciono. O alfinete auxilia muito, viu, gente? Ó. O mesmo tamanho do meu bolso, a tampinha. O bico dela fica virado pra cima. E o que você vai fazer? Você vai passar uma costura, dando um espaço aqui de mais ou menos 1 centímetro, tá? Da partezinha da borda da tampa. E reparem que eu posicionei a minha tampinha bem rente ao bolso, tá vendo? E aí eu dou 1 centímetro ou um dedinho aqui, ó, e passo uma costura. Retrocesso, muito importante. Passei a costura. O que eu faço agora? Jogo pra cima e corto esse excesso. O 1 centímetro que a gente... O dedinho, né, que a gente deixou. Corta bem rente, tá? Essa parte tem que ser bem rente.
E aí vai ficar esse espaço. O que você vai fazer? Você vai jogar o seu bolso pra cima aqui e rebater aqui em cima, num espaço mais ou menos de 1 centímetro, de novo. Olha que lindo que vai ficar esse bolso. Amassa ele aqui pra cima, ó. Cuidado pra você não costurar em cima do bolso, tá? Fechando o bolso que tá ali por baixo. E o nosso bolso já está pronto. Só tirar essas linhas. Por baixo, olha, tudo bem costuradinho. Porque o avesso é importante também. Olha o avesso, as costuras tudo certinho. E olha aqui o bolso, gente, que lindeza. Isso aqui é a bermuda. Vendo, olha? Isso aqui vai ficar na lateral da bermuda. Aí você pode colocar um botão aqui, o que você quiser, pra dar esse charme. Mas olha que legal. E aí, o bom desse bolso é que você consegue fazer ele, ó, tá aberto aqui, ó. Isso aqui é o cuidado que eu falo com vocês. Na hora de rebater aqui em cima, muito cuidado pra você não costurar o bolso, porque o bolso tem que ficar solto, tá? Aí pode pôr os botõezinhos e dar um charme pra peça. Ó. Aí depois eu vou juntar a outra metade aqui pra formar essa bermudinha. Depois eu vou postar a foto pra vocês verem dela toda pronta. Mas tá aí. Como que a gente faz um bolso, seja em tecido jeans ou em tecido mais leve, seja em calça, em bermuda, jaqueta, pode ser até em blusinhas, se quiser fazer um bolso, em tecidos mais leves, né? Dá pra fazer esse estilo de bolso, sem a tampinha ou com essa tampinha aqui, né? Fica muito lindo e muita atenção nos acabamentos, tá? Porque é o principal de uma peça. Não adianta ela ter bolsos, vários enfeites, ser aquele modelo assim mais diferente se não tem uma boa costura, não tem uma boa finalização ali de acabamentos. Vocês viram como que ficou aqui, ó, rebatido, tudo bem perfeitinho, costura bem alinhada, tudo retinho, tanto aqui quanto na parte da tampinha e a parte de trás. O avesso é importante. Qual é aquele lema que a gente sempre fala? Uma peça perfeita é aquela peça que você não tem medo de virar do avesso. Seja você ou você entregando para outra pessoa. Você não tem medo da pessoa virar aquela peça do avesso. Isso é uma peça perfeita. Então, não adiantaria nada eu fazer todo esse bolso aqui bonitinho por fora, se na hora que eu virasse a minha costura toda desregulada, né? Porque tem como. Se você não regula a parte da máquina, a parte da bobina, aqui embaixo ficaria tudo embolando, né? Ficaria embolado, uns pontos meio soltos. E aí, na hora que puxasse esse bolso aqui, ó, se puxasse ele, ele soltaria, né? Então, é bom a gente ter atenção até nessa parte, tá? Da regulagem da máquina, para os pontos ficar perfeitos, tanto no avesso quanto do lado certo. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha aqui do bolso, tá? Em uma outra live semana que vem, vou ver se eu trago outras dicas pra vocês sobre o elástico, de bermuda mesmo, bermuda e calça, né? Pra colocar na cintura. Eu vejo que muita gente tem dúvida dessa, posicionar o elástico ali, como que faz pra gente colocar ele da melhor forma pra que ele não fique virando, né? Tem coisa mais chata do que você vai colocar um elástico e ele fica todo embolado lá dentro e você não consegue passar uma costura rebatendo, né? Pra deixar ele retinho. Isso aqui, ó, que eu tô falando. Passar uma... Tem coisa pior do que você fazer, colocar o elástico aqui e na hora que ver assim, que ele tá pronto, e aí você vai tentar para passar uma outra costura para dar um charme, ele tá todo embolado, né? O bonito, charmoso de uma
um elástico em calça, seja de calça ou bermuda, ele fica retinho, né? Porque fica com cara de loja, né? Bem feito, tudo. Tá bom? Então é isso. Beijão pra vocês. A partir de domingo, nós vamos começar as nossas lives de aquecimento para o nosso evento gratuito, gente. Que é do zero a uma peça ao acabamento perfeito. Aquela nossa semana, que é um curso gratuito que eu dou pra vocês durante uma semana inteira. Então, fiquem atentas nos stories, tá? Nos posts, pra você não perder, pra poder se inscrever. É gratuito, tá? Então, dá pra você participar e ter muito conhecimento lá. Tá bom? Então, beijão pra vocês e até semana que vem.